Olá, eu sou o Dr. Daniel Ávalos e hoje a gente vai falar um pouquinho principalmente sobre os tratamentos disponíveis que a gente tem para o quadro de melasma. A gente vai falar um pouquinho do que realmente funciona, do que não tem tanta indicação ou já não se utiliza mais. Vamos falar também de algumas outras terapias complementares que a gente pode ter no tratamento, visto que o melasma é um grande desafio e seu tratamento é um desafio ainda maior. Então, é importante a gente definir o que é o melasma, né, inicialmente, mas brevemente. Melasma são aquelas manchas que a gente acaba tendo em face, principalmente, mas a gente pode ter em outras regiões do corpo, principalmente na região das bochechas, na região da testa, acima dos lábios, acima do queixo. Manchas já mais hiperpigmentadas, mais escurecidas, acastanhadas, que acabam surgindo com o passar do tempo. Geralmente, pacientes que têm já alguma tendência, já tiveram alguma predisposição a ter isso previamente, ou até um antecedente familiar, estão mais susceptíveis. Pacientes que também estão expostos a uma fonte térmica de calor, não necessariamente só a exposição solar, que também influencia, mas fontes de calor, pacientes que trabalham em metalúrgica, em exposição com forno, com cozinha, também acabam tendo uma susceptibilidade maior a quadro de melasma, principalmente mulheres quando tem alguma alteração hormonal durante a gestação, pós-gestação, próximas da menopausa, também podem apresentar algum tipo de acometimento como melasma. Além disso, a gente tem que reforçar que o melasma não tem cura, não existe nenhum, pelo menos até hoje, nenhum tratamento, nada de passar, nada de tomar que vá zerar, fazer com que a lesão de melasma suma definitivamente. Isso daí é um quadro que a gente acaba tendo um controle, vai fazendo um acompanhamento a longo prazo, mas a gente não tem uma cura necessariamente. Então, isso exige ainda mais do paciente, que ele seja mais disciplinado, né, para evitar os agentes causais, ter uma rotina de skincare já de cuidados com a pele mais regrada, que a gente esteja sempre avaliando esse paciente periodicamente para ver como está sendo essa evolução, o que está fazendo piorar, o que está fazendo melhorar, o que ele já usou. Tudo isso tem que ser considerado nesse plano terapêutico do paciente. Além disso, é importante a gente salientar que a alimentação mais inflamatória e patologias de base que o paciente já tenha, doenças que ele tenha que são mais inflamatórias, como diabetes, por exemplo, vão contribuir para a acentuação desse melasma. Então, geralmente uma orientação dietética, alimentar, também se faz necessária para alguns pacientes, não são para todos. E além disso, é importante a gente lembrar que o melasma, como falamos anteriormente, depende principalmente para o seu agravo, para a sua hiperpigmentação, do calor, da exposição, a radiação ultravioleta e das fontes de calor. Então a gente tem que afastar isso o máximo que for possível, né? Muitas vezes o paciente, pela sua ocupação, pela sua função laboral, não consegue fugir disso, acaba estando exposto ali diariamente, mas o que a gente conseguir ajustar, melhor. Pacientes de melasma devem evitar a todo custo exposição direta ao sol, então piscina, praia, tudo isso tem que ser supervisionado, a gente usar não só protetor solar, mas também fazer uso de chapéus, bonés, viseiras, roupas com proteção ultravioleta, tudo isso vai ajudar, mas ainda assim, geralmente no verão é a época do ano em que o melasma da maioria dos pacientes começa a ter uma piora, começa a se acentuar mais. Mesmo que a gente fique exposto à sombra, por exemplo, numa praia, tome sol só no joelho para baixo, nas pernas, isso daí já é suficiente para que a gente ative e deixe esse melasma um pouco mais reativo, um pouco mais marcado. Uma vez que a gente identificou o melasma, o quadro é esse, foi feita uma avaliação clínica de todos os hábitos de vida, de toda a rotina desse paciente, a gente fez uma dermatoscopia também, está condizente com o melasma, a gente já inicia o tratamento. Então, as terapêuticas são diversas hoje em dia, a gente tem vários agentes clareadores, princípios ativos clareadores de várias marcas prontos em farmácias, a gente tem produtos manipulados que geralmente são até um pouco mais eficazes também. Mas uma coisa que é imprescindível para todo paciente de melasma é a fotoproteção, protetor solar. O paciente tem que estar utilizando um protetor preferencialmente com cor, para ter uma cobertura ainda maior, diariamente. E é necessária a reaplicação durante o dia também, isso é imprescindível. Além disso, claro, ter uma rotina de higienização correta, ter geralmente algum ácido, algum sérum, algum produto que vai fazer essa ação principal de clarear. Tudo isso vai ser ajustado com o paciente, com base no que ele já utilizou, no que a pele dele tolera também. Não são todos os ácidos, todos os produtos que são indicados para todos os pacientes. Cada pele tem sua peculiaridade, pode ter uma sensibilidade maior. A depender do tom de pele, a gente pode usar algumas medicações, outras não. Principalmente se o paciente tem alguma alergia, alguma reação, já teve alguma contraindicação prévia, a gente também não insiste naquele mesmo componente. Então tudo isso vai ser levado em consideração junto ali com o paciente
para que a gente consiga propor o melhor tratamento para ele. O melasma, preferencialmente no seu tratamento, a gente tem que ter um aporte via oral, sistêmico, e a gente ter o aporte tópico, os produtos que a gente vai passar na nossa rotina de skincare. Então, a gente utiliza alguns ácidos, vai depender de cada um, as concentrações, a associação de ácidos, ao que o paciente já está utilizando também, mas geralmente a gente gosta bastante do ácido tranexâmico, do ácido glicólico, do código de palmitato, niacinamida. A gente tem vários produtos ali que vão ser bem eficazes nesse clareamento. E é importante também esse aporte via oral. A gente tem princípios ativos como o piquenogenol, por exemplo, um excelente clareador. A gente tem o oleolar, a gente tem o Polypodium leucotomus, que vai ter uma função semelhante a um protetor solar de ingesta, né, via oral. Então a gente vai ter todo esse aporte, dentre outras substâncias também e princípios ativos que a gente pode utilizar para que a gente consiga segurar e controlar ao máximo esse quadro. Muitos pacientes, conforme a gente faz a avaliação dele a cada 3 meses, 6 meses, a gente tem que sempre considerar todos os agentes que ele possa ter sido exposto. Então, muitos pacientes sempre relatam uma piora do melasma quando voltam de viagem, período de férias, porque acaba viajando, vai às vezes para algum lugar tropical, praia, e acaba tendo essa piora. Então, a gente tem que alinhar isso tudo com o paciente. Não existe uma rotina de skincare que vale para o ano inteiro no melasma, a gente vai sempre ajustando ali conforme a época do ano. Pacientes que sabidamente vão se expor a um sol, uma piscina, uma viagem, a gente suspende algumas medicações antes, deixa outras. Período de verão, a gente faz uma rotina de skincare um pouco mais leve, vamos dizer assim, com alguns outros clareadores. E na época do inverno a gente já realmente investe em clareadores já um pouco mais efetivos, uma concentração mais alta. Então tudo isso tem que ser trabalhado e avaliado junto com o paciente. E também temos procedimentos que podem ser realizados. Lembrando que cada procedimento vai ter que ter uma indicação formal em consulta e que nem todos os procedimentos são indicados para todos os pacientes. Então a gente tem alguns peelings, alguns ácidos que não são indicados para melasma, que podem piorar, manchar mais, gerar um quadro mais complicado ainda para o paciente. A gente tem alguns produtos que podem ser utilizados, alguns lasers que são indicados para um tipo de pele, mas não para outros. Então toda essa indicação de procedimentos, que é complementar ao tratamento, mas é fundamental, tem um resultado ainda mais satisfatório, deve ser alinhada diretamente com o médico. Então, desse modo, é fundamental que o paciente tenha um tratamento personalizado, individualizado. Não dá para a gente usar a mesma receita para todo mundo, os mesmos produtos para todo mundo. Cada paciente vai ter uma peculiaridade que a gente tem que levar em consideração no plano terapêutico. E você, tem melasma? Conhece alguém que tem? Já utilizou algum produto que não teve uma resposta tão efetiva? Deixa nos comentários, quero saber um pouquinho mais. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho para as notificações e nos vemos no próximo vídeo.